ofereceu a mais humilde serva, disse sim a Deus. Então nasceu o Rei, então nasceu Jesus, vida e salvação que nos redime pela cruz. Salve, ó Rainha Imaculada, Mãe da Igreja é minha advogada, consola os pecadores, Virgem fiel, roga por mim, ó Mãe de Deus, e leva-me ao céu. Mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me Jesus. Mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me Jesus. Tua graça me envolve, me aquece, seu amor me conduz, me fortalece, pois contigo, ó Mãe Maria, quero estar, e nas minhas aflições em ti eu posso confiar. Tua graça me envolve, me aquece, seu amor me conduz, me fortalece, pois contigo, ó Mãe Maria, quero estar, e nas minhas aflições em ti eu posso confiar. Mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me Jesus. Mostra-me o caminho, mostra-me a luz, mostra-me Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs da comunidade Bom Pastor, querido povo de Deus que participa neste dia, deste retiro espiritual, deste tempo de graças, deste tempo de bênçãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É para isso que nós estamos aqui hoje, é para isso que Deus nos chamou, para bendizermos o seu nome, para exaltar o seu santo nome, para glorificá-lo, não simplesmente com nossas palavras, mas com a nossa própria vida. Hoje, sê tu um louvor a Deus. Esse é o convite do coração de Jesus para nós neste dia. Seja você um grande louvor a Deus com a sua vida, com a sua entrega. Por isso, neste retiro, neste dia maravilhoso, onde Deus tem derramado tantas bênçãos sobre as nossas vidas, nós temos
meditado e nos aprofundado sobre o tema: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, e a Deus nós damos o louvor. E poderíamos nos questionar: por que louvar a Deus? Por que louvar? É o tema que nesta hora o Espírito Santo nos dá para meditação. Pedi uma palavra a Deus, e esta palavra está em Hebreus, no capítulo 3, versículo 4, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4, e a palavra nos traz um versículo tão pequenino, mas tão profundo, que diz assim: pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Da casa do seu coração, da casa da sua vida, Deus é o construtor. E quando nós reconhecemos isso, que Ele é quem é o nosso Criador, que Ele é soberano, que Ele é Deus e Senhor, nós já estamos louvando a Deus. Este conhecimento move a nossa vida em uma direção, e esta direção é a direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos Ele como nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. E aí não bastam simplesmente as palavras, mas todo o nosso ser, todo o nosso coração se converte em direção ao Senhor. Para a meditação de hoje, algumas inspirações trazidas da comunidade também nos foram repassadas neste dia. E uma frase que me saltou aos olhos foi essa: com efeito, César pediu que a sua imagem fosse gravada em cada moeda, mas Deus escolheu o homem que Ele criou para refletir a sua glória. Isso é muito forte, porque quando nós olhamos para uma moeda, nós olhamos ali algo temporal, algo material, e na passagem bíblica nós de fato, ao olharmos para aquilo que a Escritura nos traz, a moeda trazia a imagem de César, mas quando olhamos para o nosso coração, para a nossa alma, a imagem de quem nós trazemos em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Tal como a moeda tem a imagem impregnada de César, nossa alma tem a imagem impregnada de Deus. Então nós pertencemos ao Senhor. Assim como era necessário prestar um tributo, um imposto a César, porque de fato aquela moeda lhe pertencia, hoje, ao olhar para dentro do nosso coração, somos chamados a nos recordar: eu pertenço a Deus, e é necessário que eu me volte para o Senhor novamente. Eu sou inteiramente dele. E Santo Agostinho nos lembra: se César reclama a própria imagem impressa na moeda, não exigirá Deus do homem a imagem divina esculpida nele? Se César exige a moeda que possui a sua imagem, Deus não exigiria, Deus não se lembraria daqueles que têm a sua imagem impregnada. Somos cada um de nós, somos o reflexo da imagem do Senhor. Tantas vezes é como que mal esculpida, tantas vezes como que é desfigurada, mas Jesus vem ao nosso encontro, assume a nossa condição humana para nos transfigurar. Quando nós vemos a imagem de alguém no pecado, no erro, no egoísmo, distante de Deus, entregue aos seus próprios desejos, é muito triste, porque a gente vê uma pessoa desfigurada, uma pessoa triste, abatida. Mas aqueles que olham para o Cristo de Deus têm a grande oportunidade de serem transfigurados. Por isso hoje peçamos ao Senhor: Senhor Deus, aqui neste tempo de recolhimento espiritual,
e não de isolamento, porque não estou isolado, tua palavra me faz livre e o teu Santo Espírito me visita neste dia. Leva-me ao Tabor, para que eu seja transfigurado à tua imagem e semelhança. Leva-me ao Tabor, para que em mim morra o homem velho e renasça o homem novo. Leva-me ao Tabor, para que eu possa ver a imagem do homem ressuscitado, criado à tua imagem e semelhança. Leva-me ao Tabor, para que caiam as máscaras, para que caiam tudo aquilo que me impede de caminhar na tua direção e para que eu possa crescer em intimidade contigo. Alguém que dá um passo desse na sua vida consegue progredir imensamente na sua vida espiritual. Quando prendemos a nossa atenção aos nossos problemas e deixamos que a nossa oração seja movida por problemas, parece que é o problema, parece que é a aprovação que está dando a direção. E hoje Deus quer nos recordar que Ele é quem dá a direção à nossa vida. Por isso, tem uma palavra muito forte que geralmente nós lemos quando falamos do senhorio de Jesus. É uma palavra que fica como que marcada, gravada em nossas almas, mas também na nossa Bíblia. Quando nós abrimos lá em Deuteronômio no capítulo 18, quando abrimos em Deuteronômio no capítulo 18, diz lá no versículo 13: serás inteiramente do Senhor teu Deus. E antes desses versículos nos são trazidas algumas práticas que Deus deseja abominar, que Deus abomina, porque retiram o senhorio de Jesus de nossas vidas. E quais são essas práticas? Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, no versículo 9 de Deuteronômio 18, diz: não te porás a imitar as práticas abomináveis daquela gente. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, quer dizer, sacrifícios humanos, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou ao espiritismo ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Que tudo aquilo que tem desfigurado a sua vida seja neste dia destruído. Deixe Deus esculpir a sua alma. Seja inteiramente do Senhor teu Deus. Quando nós reconhecemos isso, do nosso coração brota aquele desejo profundo de pertencermos inteiramente ao Senhor. Por isso, Deus nos recorda neste tempo, de modo especial aos cristãos que perderam a identidade, o direito de Deus sobre aquilo que lhe pertence. Então, hoje nós somos chamados a nos lembrar que nós pertencemos a Deus Todo-Poderoso, e o reconhecimento disso já é uma atitude de louvor. E ainda que da mesma forma que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz do seu rosto. Com efeito, Cristo habita no homem interior. Essa descoberta da presença de Deus, desta imagem e semelhança que nós trazemos conosco, que nós devemos ser, já é uma grande atitude de louvor a Deus Todo-Poderoso. Hoje nós somos chamados a redescobrir a nossa identidade e o nosso dever e a nossa salvação, que é dar glória a Deus, como dizemos sempre na Santa Missa. E é o Espírito Santo quem nos proporciona esta graça. É o Espírito Santo quem age em nós poderosamente, convertendo a nossa vida, nos dando direção, iluminando os nossos passos. É o Espírito Santo quem nos recorda aquilo que nós devemos ser, imagem e semelhança do Senhor.
é o Espírito Santo quem nos santifica, é o Espírito Santo quem ora em nós. Por isso diz a carta de São Paulo aos Gálatas, que o Espírito Santo clama em nós, e por isso nós podemos dizer: Abá, ó Pai. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia da graça de Deus, neste dia nós queremos clamar a sua intercessão. Celebramos neste dia o Imaculado Coração de Maria. Pela força do seu Imaculado Coração, queremos clamar sobre nós esta grande graça de, cheios do Espírito Santo, podermos glorificar a Deus como ela também pôde glorificar no Magnífica. Minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a humildade de sua serva. Desde agora todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Nós conhecemos este cântico. Nossa Senhora nos ensina a louvar a Deus Todo-Poderoso. Paulo e Silas na prisão nos ensinam a louvar a Deus. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 22 a 26, nós vemos Paulo e Silas presos, Paulo e Silas condenados, com vestes esfarrapadas, carregados de pancadas, os pés presos. Paulo e Silas não rezavam a Deus para que pudesse ajudá-los ou tirá-los daquela prisão, mas eles cantavam hinos, cânticos espirituais a Deus Todo-Poderoso. Neste dia, neste tempo, o Espírito Santo nos convida a tirar os nossos olhos dos farrapos, das correntes, das provações, e nos leva a olhar para o Senhor. Entoar cânticos e hinos espirituais é olhar para o Deus Todo-Poderoso que sustenta a nossa vida. O louvor nos leva a lembrar que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O louvor nos leva a nos lembrar que de um mal Deus pode tirar um grande bem, como nos recordava o Frei Raniero Cantalamessa em sua mensagem por ocasião de Pentecostes deste ano de 2020. Por isso, queridos, louvemos o Senhor, louvemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse grande pregador da Casa Pontifícia nos recordava também que os grandes milagres e os grandes sinais na Sagrada Escritura não aconteciam em meio a orações quaisquer, mas aconteciam em meio aos louvores, tal como Paulo e Silas foram libertos da prisão, tal como os 3 jovens na fornalha ardente louvavam e diziam a Deus: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. E no meio daqueles louvores, eles passaram por aquelas chamas, atravessaram aquele momento de provação com os olhos fixos no Senhor. Hoje nós queremos glorificar a Deus Todo-Poderoso. O louvor mostra que a graça pode ser mais forte do que a nossa natureza. Neste tempo, louvemos a Deus Todo-Poderoso. Afoguemos o vírus Covid-19 num mar de louvor. Afoguemos todo o mal num verdadeiro mar de louvor. Hoje louvemos a Deus. Nós, carismáticos, somos conhecidos e desde sempre conhecidos como um grupo que louva a Deus, o grupo das mãos levantadas, o grupo que bate palmas, o grupo que se santifica através do júbilo, através da adoração, através de uma alegria diferente, a alegria no Espírito Santo. Por isso hoje redescobramos a nossa essência e é o Espírito Santo quem nos leva a louvar.
a Deus Todo-Poderoso. A oração de louvor nos leva a descobrir tesouros escondidos. Sim, o mundo muitas vezes vai como que enterrando aquilo que para nós é um verdadeiro tesouro. Se enterra, se esconde a presença de Deus, se enterra, se sufoca a palavra de Deus nestes tempos, se enterra, se sufoca a fé neste tempo, enterra-se a esperança, enterra-se a caridade, enterra-se tantas dádivas espirituais que Deus nos concede. Mas a oração de louvor nos leva a desenterrar, a descobrir estes tesouros insondáveis da graça de Deus. Diz o Evangelho que o homem que descobre que um terreno possui um tesouro, deixa tudo, vende tudo para comprar aquele terreno, porque sabe que ali estão bens inumeráveis. A oração de louvor nos leva a descobrir os nossos maiores tesouros, ainda que em tempos de provação, ainda que em tempos de luta. Há uma canção que nos diz: em tempos de guerra, nunca para de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar, profetiza, não pare de orar, não pare de cantar, não pare de louvar a Deus. Nós fomos levantados por Deus como homens e mulheres do louvor. A oração de louvor é a oração que reconhece aquilo que Deus é. O Catecismo da Igreja Católica nos traz um verdadeiro retiro espiritual em sua última parte, quando nos fala sobre o dom da oração. É muito bonita essa parte do Catecismo, porque nas primeiras partes, às vezes a gente sente como que uma escrita, às vezes complicada, às vezes tem coisa que precisa de uma explicação, como que pontos mesmo de aprofundamento da doutrina cristã católica. Mas essa última parte parece ser como que um verdadeiro retiro espiritual, quando se começa a falar na oração, porque ela precisa se traduzir na nossa vida. Esta parte do Catecismo da Igreja Católica nos convida a um verdadeiro retiro espiritual. E diz assim no número 2639: o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Deus é Deus, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus é Deus. Quando nós nos esquecemos disso e nos tornamos como que mentirosos para nós mesmos, né? O Papa Francisco nos recordava isso na Semana Santa, né? Como que nos sentimos onipotentes. Este tempo de provação vem fazer com que o homem desça da sua onipotência e possa reconhecer de fato que somente o Senhor é Deus e soberano, a Ele o louvor. E nós somos extremamente dependentes da graça de Deus. A oração de louvor pode ser prestada nos momentos de alegria, mas a oração de louvor subsiste em meio às dores e os sofrimentos. A oração de louvor não é simplesmente um anestesiamento de uma dor que nós sentimos, mas é o verdadeiro remédio e é a verdadeira mística que brota de um coração que se reconhece dependente da graça de Deus, do amor de Deus. Por isso, Deus nos convida a oferecermos a Ele um sacrifício de louvor. Como é bonita essa passagem, quando a gente abre lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Também uma passagem que deve estar marcada na nossa Bíblia, lá no finalzinho da carta aos Hebreus, e diz assim:
por ele ofereçamos a Deus, sem cessar, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Hoje Deus nos convida a oferecermos a Ele um verdadeiro sacrifício de louvor. E o que é o sacrifício? O sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa. É algo ofertado, dado a Deus, mas algo muito precioso, né? Quando Abraão está subindo o monte com o seu filho, Isaac pergunta: onde está o sacrifício? Né? Hoje, esse sacrifício que deve estar no altar de Deus, este sacrifício de louvor, é você. Hoje, sê tu um sacrifício de louvor para Deus. Hoje, diga a Deus Todo-Poderoso: Senhor, com a minha vida, com a minha voz, eu desejo ser um sacrifício de louvor em tuas mãos. O que é o louvor? O ato de glorificar, de enaltecer, de engrandecer, de tornar majestoso. O único digno de ser louvado é Deus. E nós fazemos isso não simplesmente com as nossas palavras, não somente no momento de celebração, mas fazemos isso com a nossa vida. Comunidade Bom Pastor, querido povo de Deus, este é o tempo que Deus fez para nós, para que pudéssemos traduzir o louvor na nossa vida. Aí do seu quarto, aí da sua casa, aí no seu recolhimento espiritual, louve a Deus Todo-Poderoso. A comunidade Bom Pastor está aí, Ele está em você, como nós cantávamos tantas vezes na nossa comunidade. A Igreja de Cristo está aí, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Louve a Deus, engrandeça o Senhor, Deus Todo-Poderoso, com a sua vida. Celebrávamos há poucos dias o dia de Santo Antônio, e Santo Antônio nos lembra através de uma frase muito profunda: a palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Santo Antônio nos convida a glorificar a Deus, não simplesmente com os nossos lábios, mas com a nossa própria vida, com o nosso coração, com a nossa disposição, com todo o nosso ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Louve a Deus Todo-Poderoso. Que se cessem as palavras, os discursos, e falem as nossas obras. Que hoje a tua própria vida seja esse grande louvor a Deus Todo-Poderoso. Cessem a perda de tempo, a murmuração, cesse o foco nos problemas, que cesse neste tempo tudo aquilo que tira os nossos olhos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, nós não nos pertencemos, nós somos propriedades do Senhor, e Ele deseja hoje que as nossas vidas estejam em suas mãos. Por mais pequeno que você seja, hoje se coloque na presença do Senhor. Santa Teresinha nos lembrava que num jardim há várias flores. As mais pequeninas são aquelas que fazem com que o jardineiro se abaixe mais para cuidar delas. Hoje você pode estar se reconhecendo como uma flor muito pequenina no meio de um grande jardim, talvez desapercebido aos olhos de tantas pessoas às quais você gostaria de chamar a atenção, mas neste dia Deus te percebe. Você não passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele te vê como um grãozinho no meio do deserto. Ele te olha e Ele se abaixa para cuidar de você. Essa resposta que brota de um coração cuidado por Deus, de um coração alcançado por Deus, é o louvor. Deus é o tudo da minha alma,
é o tudo da minha vida. Sou um pequeno nada, mas Ele é o meu grande tudo. Se você tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Como diria Santa Teresa d'Ávila, se temos o presente, nós temos Deus. O melhor tempo, o melhor dia da nossa vida, como vai dizer Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, é hoje. Se você tem o presente, você tem Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Por isso, louve a Deus Todo-Poderoso. E o que é o sacrifício de louvor? É a pessoa que foi alcançada pela graça de Deus e se entregou inteiramente a Ele. Santa Elizabeth da Trindade nos diz que uma alma carmelita, e isso não serve simplesmente para os carmelitas, mas isso serve para edificar a vida de todos os cristãos, é alguém que olhou para o Cristo crucificado e deseja se imolar e se entregar inteiramente a Ele. Hoje, peçamos a Deus esta graça, de que a nossa vida seja uma verdadeira entrega ao Pai do céu, tal como o Cristo pôde se entregar plenamente. O sacrifício de louvor acontece na vida daquele que depõe a sua fé continuamente nele, como seu único Salvador. O fruto dos lábios que confessam o seu nome se refere ao adorador que reconhece os méritos do sangue de Cristo e por isso confessa o seu nome. Por ele vem a remissão dos pecados e por isso nós louvamos. Dele vem a vida eterna e por isso nós louvamos. Dele vem a comunhão dos santos, na qual nós louvamos e bendizemos a Deus por toda a eternidade e por isso nós louvamos. O louvor é uma prefiguração daquilo que acontece no céu. Os santos louvam, os anjos louvam, adoram a Deus. Quando você louva na terra, você une o seu coração ao céu, coração ao alto, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Quando você louva, você se junta aos anjos de Deus, você se junta aos santos de Deus para engrandecer o nome do Senhor. Um bem incomensurável é derramado sobre a face da terra, um bem incomensurável é derramado sobre tantos corações por meio da oração de louvor. O Padre Gabriel Amorth reconhece no seu livro Um Exorcista Conta-nos a grande ajuda e contribuição que exercem os grupos de louvor, as orações feitas por meio do louvor, porque enquanto o maligno usa de todas as armas perigosas para poder tirar os nossos olhos de Deus, seja um alfinete, ou seja, uma pandemia, a oração de louvor hoje coloca os nossos olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda, mas louve a Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós temos um mapa da mina. Deus pode ser encontrado, Deus pode ser reconhecido e amado. Nós temos um mapa da mina. A igreja nos ensina a louvar na Santa Missa, nos Salmos. Quando nós pegamos os 5 últimos salmos da Sagrada Escritura, Salmo 145, Salmo 146, 147, 148, 149 e 150, não sei se você já reparou e já percebeu, são salmos de louvor, e aquilo que nós deixamos para o último, nós podemos ter muitas interpretações. É o melhor, ou nós podemos dizer que é aquilo que nós temos de mais especial, ou é aquilo que nós queremos dar um destaque importante. Creio que no coração de Deus, Ele também nos dá esses presentes através desses salmos. O padre vai ler somente o primeiro versículo de cada um deles,
para que eles nos ajudem na nossa oração neste momento. Salmo 145. Louva, ó minha alma, o Senhor. Louvareis o Senhor por toda a minha vida, salmodiarei o meu Deus enquanto existir. Salmo 146. Louvai o Senhor porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus porque Ele é amável e o louvor lhe convém. O Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. Salmo 147. Louva, ó Jerusalém, o Senhor, louva o teu Deus, ó Sião, porque Ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Salmo 148. Nos céus, louvai o Senhor, louvai-o nas alturas do firmamento, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o astros brilhantes. Salmo 149. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, ressoe o seu louvor na assembleia dos fiéis. Salmo 150. Louvai o Senhor em seu santuário, louvai-o em seu majestoso firmamento, louvai-o por suas obras maravilhosas, louvai-o por sua majestade infinita. O Espírito Santo levou o Padre a ler mais do que eu tinha desejado. Hoje, reze com os salmos, louve ao Senhor Todo-Poderoso. Neste momento eu te convido a entoar a Deus um grande louvor. Ergue teus braços, aí onde você está agora, e louve ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Creio, Senhor Jesus Cristo, que Tu és Deus, és soberano na minha vida. Te louvo, Senhor Jesus, pela Tua majestade, pelo Teu poder, pela Tua força. Te louvo, Senhor, pela Tua presença. A Ele, ao Pai do céu, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Aleluia! Deus está no meio de nós, não nos abandona, mas nos sustenta com a sua destra poderosa. Seja louvado, Senhor, pela Tua misericórdia que nos alcançou. Seja louvado, Senhor, porque o Teu ousado amor vem ao nosso encontro, porque o Teu amor não nos abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se abaixa para nos levantar, para nos sustentar com a sua destra poderosa. Seja louvado, Jesus, o único Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, na força do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus majestoso, libertador, criador, soberano. Louvemos o Senhor cantando, adorando a Deus Todo-Poderoso neste dia. Que Deus te abençoe. Louvemos a Deus Todo-Poderoso.